sentindo essas vibrações amorosas que a gente recebe desde que a gente chega aqui na nossa casa. E realmente é uma responsabilidade grande a gente se preparar para vir aqui colocar a doutrina, que é a nossa consolação, o nosso esclarecimento, e também falar de Jesus, esse Espírito magnífico que Deus nos deu para ser o nosso modelo, exemplo e guia. E nós, então, apoiados sempre, tanto no Evangelho como na doutrina, hoje nós vamos falar de um assunto que diz referência ao nosso esforço, o esforço de cada um de nós, né? Porque todos nós precisamos nos esforçar, seja na vida física como na vida espiritual. E uma das questões que muitas vezes a gente levanta e a gente mesmo reflete é sobre as diferenças que existem no mundo. Por que que muitas pessoas são bem aquinhoadas, são cultas, vivem de uma forma extremamente boa, saudável, enquanto milhares de outras criaturas simplesmente vivem à margem de tudo isso, sofrem. Outras nascem já com doenças incuráveis, outros ainda excluídos de toda e qualquer tipo de situação que possa ser saudável à sua vida, na ignorância, no abandono total. Quantos de nós já não se fez essa pergunta, né? Não fez essa reflexão? Então a gente, muitas vezes, quando a gente olha só uma existência, a gente não tem resposta, a gente não tem como aceitar esse tipo de situação. E o que a gente diz, né, geralmente nessas ocasiões? Ah, Deus quer. Ou então a gente diz, é castigo de Deus. Tá, se é castigo de Deus e se Deus quer, por que então isso acontece para pessoas que são boas, que são generosas? Então a gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente e lembrar que numa só existência é impossível a gente obter respostas às nossas indagações. É impossível a gente achar que Deus, que é bom, generoso, que ama todo mundo igual, consiga colocar tantas diferenças na nossa existência. Então, nós vamos perceber que se nós aceitarmos as vidas sucessivas, é mais fácil nós entendermos por que cada um de nós está num grau de evolução diferente. Por que uns sofrem, outros não? Por que uns conseguem determinadas coisas e outros não? Então, só vai conseguir respostas aqueles que acreditam que numa só existência é impossível nós abrangermos essa verdade, mas que a multiplicidade das existências vai nos dar respostas para aquilo que a gente está questionando ou indagando. Então, nós vamos nos apoiar na doutrina, né? O que não pode ser feito numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos que encontrem no caminho. O que isso está nos dizendo? Que por pior que a criatura humana seja, por mais infeliz que ela seja nas suas atitudes, nas suas ações, ela um dia encontrará a verdadeira felicidade. Porque Deus não vai nos condenar eternamente a um suplício e a uma dor. Ele é o Pai, Ele é o nosso Criador. E pai nenhum perde nenhum dos seus filhos. Tanta verdade que quando nós temos alguém problemático dentro da família, o pai e a mãe se dedicam mais àquela criatura. Da mesma maneira, Deus, Ele cuida de nós. E por mais que a gente queira se afastar dele, um dia virá, através dessa lei do progresso, a gente vai ter que se render. Então, junto com aquilo que nós temos na doutrina espírita,
nós pegamos alguns questionamentos que vão nos ajudar a responder. Cada um responde como acha que tem que ser. Se só há uma existência e que decide toda a nossa vida futura, quais na vida futura a posição do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível? O que é o homem selvagem? É aquele que é grosseiro, que vive longe da sociedade, longe do conhecimento. Aí tem um outro que ele vai aprender, que ele vai ensinar, que ele vai se aprimorar. Eles terão o mesmo nível dentro daquilo que Deus acha da evolução? É impossível. Não terão o mesmo nível. Então, cada um terá um tipo de sorte, um tipo de privilégio. O homem que trabalha toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outros que se conservam no grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo e nem possibilidade de se melhorar? Aqui eu me lembro de uma atriz nossa, muito famosa, que ela sempre exerceu papéis muito importantes em todas as novelas e teatro e tudo. Então, muitas vezes eu me questionava, né? Por que só ela, só ela? Houve uma tarde em que ela foi entrevistada e ela conseguiu colocar a vida que ela teve desde o nascimento, o tipo de família que ela nasceu, todos ligados à arte, à música, ao teatro. Então, nós começamos a perceber que havia um preparo todo especial até ela atingir o auge que ela atingiu. Então, imaginei alguém do interior saindo lá dos confins com o mesmo desejo de ser uma atriz. O que ela iria ter para competir com essa mulher? Com essa que era famosa? Ela teria que fazer um esforço sobre-humano para poder chegar àquele estágio. Pode chegar? Claro que pode, depende do esforço de cada um. Mas o trabalho dessa segunda provavelmente seria muito mais intenso. E essa outra, ela tinha razão de ser um pouquinho meio orgulhosa, entre aspas, daquilo que ela tinha recebido. Porque realmente há uma diferença muito grande naquele que tudo recebe. Mas também há uma grande diferença no esforço que cada um faz para conquistar. Então, cada um de nós, lógico, vai nascer aonde necessita, de acordo com o mérito, porque já deve ter um mérito para isso acontecer. Sempre lembrando que muitas vezes a pessoa nasce num contexto bom e não aproveita. Ele perde a oportunidade de aproveitar. Já outros nascem num contexto mais difícil e, pelo esforço pessoal, conseguem alcançar o objetivo que tanto almejam. Aquele que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Se ele vive na ignorância e ele pratica o mal, depende dele isso tudo sem ele ter tido nenhum tipo de ajuda? Lembro também que num dia entrevistaram uma criança de uma favela. Perguntaram para ela, o que é que você quer ser quando você crescer? Sabe o que ele respondeu? Bandido. Mas por que ele respondeu bandido? Porque era o exemplo que ele tinha na favela. Era aquilo que dava poder, que dava um assédio a maior em cima das outras pessoas. Então, o aprendizado dele era aquele. E ele foi honesto, eu quero ser bandido. O que ele via? Ele via que ele podia ali ser alguém. É lógico que nós ficamos assim, né? Mas era o aprendizado que ele tinha. Trabalha-se continuamente para educar e moralizar o homem. Mas, em contraposição, um aproveita e segue a orientação, mas milhares de outros não. Serão tratados como réprobos, isto é, como bandidos, como marginais? No caso contrário,
que fizeram para ocupar a categoria idêntica de outros. Então, se é uma vida só, o que a gente vai dizer? Ah, ele vai para cá ou ele vai para lá. Então, se caso nós estamos agora refletindo, eles têm a condição de frequentar o mesmo lugar? Ter a mesma faixa vibratória? Então, cada um segundo suas obras, lembra, né? Vamos adiante. E aqueles que morrem na infância, na tenridade, quando ainda não puderam fazer nem o bem e nem o mal, se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para mereceram? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida. Uma criança nasce e logo em seguida morre. Ela tem o direito de estar num lugar onde aquela criança que se desenvolveu, sofreu e aproveitou está? Não. Então, assim, tudo isso nós temos que pensar e refletir juntos, tá? E o que move para nós o nosso crescimento? Nós falamos há pouco, a lei do progresso. Nós somos movidos por leis divinas, e uma delas é a lei do progresso, que alcança todos os seres e todos os mundos. A Terra e a humanidade está engajada nessa lei do progresso. Nós mudamos e a Terra também está mudando, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ora, se ela passa ao mundo de regeneração, que tipo de pessoas vai ocupar esse planeta? Que tipo de seres humanos vão reencarnar num planeta de regeneração? Os melhores. Aqueles que já trabalharam em cima de si próprios para alcançarem esse objetivo. Quer dizer, então, que no mundo de regeneração não vai ter mais dor e sofrimento? Não, ainda vai ter, mas bem menos do que aquele de provas e expiações em que nós estamos vivendo. Porque aqui nós sofremos, aqui nós temos que lutar pelo nosso alimento, pela nossa transformação, de uma forma muito mais contundente. Mas no mundo de regeneração, esse movimento é mais leve e mais tranquilo. Ainda tem a dor, mas ela é bem menor. Vamos entender um pouco a lei do progresso. Qual é o estado de natureza da criatura humana? É o primitivo. E qual é a lei da natural? A lei natural contribui para o progresso da humanidade. E o estado de natureza? É a infância da humanidade, o ponto de partida do desenvolvimento intelectual e moral. Então, a lei natural rege a humanidade inteira. O homem se melhora à medida que melhor a compreende e a pratica. Na lei natural, nós estamos sob o comando de Deus, das leis divinas. É um progresso que nós vamos fazer de forma paulatina e constante. Porém, na lei natural, na lei humana, aliás, na lei humana, ela acontece como? Se a primeira nos iguala, a lei natural nos iguala, a lei humana faz o quê? Ela nos diferencia. É a lei do mais forte. É ou não é? Então, nós precisamos acomodar as leis humanas, vamos dizer assim, chegando mais próximo das leis divinas, para que haja uma igualdade verdadeira. Na 778, pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado da infância. Desde que progrida é porque Deus o quer. Pensar que possa retrogradar, isto é, voltar atrás, à sua primitiva condição, fora negar a lei do progresso. Vamos dar um exemplo bem nosso. Nós passamos pela infância, né? Quando a gente é novinho, a gente quer ser adulto, não é verdade? Duvido que cada um de nós aqui um dia era criança e queria, eu quero ter 15, eu quero ter 18, né? Queria apressar a nossa vida. Mas aí, então, quando a gente chega nos 18, nos 20, que a gente começa a ter responsabilidades maiores, o que a gente quer ser? Voltar a ser criança. Pode?
Não pode. Não tem como, né? Então, a gente, muitas vezes, quando a gente percebe que as coisas são difíceis, a gente quer voltar ao nosso cantinho acolhedor, que é na casa do Pai. Da mesma forma, na lei natural que a gente está submetido. Nós não podemos voltar atrás. Sempre que nós atingimos um grau de evolução, nós vamos ter que ir sempre para frente. Não é que nem os hindus e outras religiões que diz que a gente reencarna de novo em animais. Não. Você já atingiu a parte hominal, você segue em frente. Porém, na lei do progresso, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Numa família, por exemplo, nós somos em 5 pessoas, um diferente do outro. Uns conseguem se formar, conseguem gerenciar a própria vida, outros não conseguem. Então, cada um consegue evoluir dentro daquilo que consegue colocar de si mesmo. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aqui lembro da professora. A professora se forma. O que ela faz? Ela vai e ensina os seus alunos. O professor forma todas as outras profissões. Então, assim, há uma colaboração com a lei divina. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. Então, nós vemos que na tecnologia, em certos ângulos da nossa existência, tudo tem um aprimoramento maior. Nós vemos a internet, nós vemos todas as redes sociais bombando o dia inteiro. Mas, moralmente, nós estamos acompanhando essa evolução? Não, nós estamos muito defasados. Eu lembro que antigamente, quando a gente morava na colônia, os nossos pais, quando eles tinham algumas galinhas e elas fugiam para o terreno do vizinho, eles faziam uma coisa muito interessante, eles cortavam uma das asas. Por quê? Porque elas não teriam equilíbrio para voar para fora do cercado. Da mesma forma que na lei que nós estamos falando, nessa lei entre a moral e a inteligência, muitas vezes a inteligência está com uma asa bem comprida e a moral com uma asa bem curtinha. Então não acompanha esse progresso, porque nós ainda não temos essa consciência de que teríamos que andar juntos. E tanto a lei, a moral como a inteligência, vai chegar um momento que elas vão se equilibrar. E aí a gente vai poder voar, aí nós já estamos evoluídos. Então, na medida que compreende e distingue o bem e o mal, o ser humano, à medida que nós vamos fazer um discernimento, o que é bem e o que é mal, a gente vai fazer escolhas. Essas escolhas, nós vamos aplicar o nosso livre-arbítrio, a nossa maneira de agir. E dependendo da escolha que a gente fez, ou do bem ou do mal, essa asa vai ficar comprida de um lado ou do outro. Mas independente daquela que nós escolhermos, melhor seria para o bem, essas duas forças, um dia vão ter que se equilibrar. Um dia nós vamos ter que ser o pássaro da liberdade, mas com as duas asas do equilíbrio na mesma proporção. E nós somente vamos alcançar esse equilíbrio com o tempo. Não é uma coisa que nós vamos fazer de uma hora para outra, porque a gente sabe que é difícil. Então, com o tempo, com as nossas escolhas, nós vamos equilibrar essas duas energias. Tem o homem o poder de paralisar o progresso? Não, mas tem, às vezes, de o embaraçar ou então de dificultar o progresso. Então, nós temos que saber que o progresso é uma força da vida e viva, cuja ação pode ser retardada, porém nunca anulada pelas leis humanas. A lei humana, nós sabemos, né? Falamos há pouco, é uma lei que ela sempre é passível de mudança. Já as leis divinas, não. Elas são sempre constantes e iguais. Tanto é que nós temos essas leis divinas impressas na nossa consciência. Porque quando a nossa consciência está mexida, está inquieta, é porque nós agimos de forma errada.
Então, essas leis divinas regulam as nossas ações. De tempos em tempos também, a humanidade está sujeita a determinados abalos físicos e morais. Por quê? É justamente para que haja uma agilidade no progresso. Os tsunamis, os maremotos, os tufões, os vulcões, eles vêm para mexer com a nossa espiritualidade também. Por quê? Porque nesses momentos a gente aciona, a gente movimenta a solidariedade, a compaixão, a união. Então, nesses momentos, Deus já coloca isso de propósito na nossa vida para que a gente tenha um impulso na nossa evolução espiritual, que é necessária. Porque nós não somos daqui, nós temos que lembrar disso. Nós estamos vivendo uma experiência física, mas nós não somos daqui. A nossa vida é espiritual. Por isso, quando nós partimos do mundo físico para o mundo espiritual, nós voltamos para casa. Mesmo sendo essa casa meio que longe do objetivo. Mas no mundo espiritual nós somos preparados, nós somos auxiliados, nós somos acolhidos. Ninguém fica sem essa proteção e esse acolhimento. Por mais infeliz que tenham sido as nossas escolhas, seremos sempre amparados pelos nossos benfeitores. Nenhum de nós fica ao abandono. Nunca esqueçam disso. Por pior que seja a nossa existência, todos temos no mundo espiritual uma família que nos espera, amigos que velam por nós, benfeitores que nos auxiliam. Sempre teremos isso. Na 785 diz o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. O que a pessoa orgulhosa e egoísta, que é aquinhoada com inteligência, ela faz? Ela cria deleites para a própria vida, mansões, carros maravilhosos, que vão preencher o egocentrismo, né? Ótimo. Isso é muito bom nesse sentido, porque ela não, mesmo ela satisfazendo só aquilo que ela quer, isso vai respingar também no restante da humanidade. Querem ver? Eu peguei esse exemplo desde o início que comecei a fazer esse trabalho. Antigamente, os carros faziam barulhos e eram uma manivela, lembram? Alguém lembra aqui? Já viram a história? Era uma verdadeira parafernália, uma verdadeira loucura sair de carro, porque isso era mais trabalho, e um pedaço parava, né? Certo. Aí aquela pessoa que tinha mais facilidade criou outros tipos de carro e foi indo. Hoje nós temos o carro elétrico. Embora a gente tenha o carro elétrico e a gente gostasse de ter o carro elétrico, nós ainda temos o Fuca, né? E o que faz o Fuca? Ele nos leva para todos os lugares da mesma forma que o carro elétrico. Mas, é lógico, um dia, quem sabe, nós teremos um carro elétrico da mesma defasagem do nosso Fuca aqui. Então, é o progresso do mesmo jeito. E mesmo que seja da pessoa orgulhosa, da pessoa que ela é egoísta, egocentrista, ela vai, esse desenvolvimento vai respingar em todos nós. E um dia nós teremos também as nossas comodidades. É bom que tenha esse processo, porque todos aproveitam. Nesse sentido, é positivo. Com o tempo, o homem compreenderá que, além dos gozos terrenos, existirá uma felicidade maior e infinitamente maior. O que é a felicidade no mundo espiritual comparada com a momentânea do mundo físico? Diz certos benfeitores nossos que nós devemos sonhar. Sonhar com o mundo espiritual. Sonhar com uma vida verdadeira do espírito. E a gente tem dificuldade de fazer isso. Muita dificuldade. É mais fácil nós pensarmos em algo negativo e fazer com que ele tome uma proporção gigantesca do que nós pensarmos em algo bom que nos dê paz, tranquilidade, que nos dê uma certa magia interior. É ou não é verdade? Mas e por que a gente tem essas dificuldades?
Porque o que é ruim a gente já conhece. A gente já viveu, a gente já sentiu na pele. E o que é bom ainda não. Então, assim, quando a gente quer ver uma coisa bonita, que a gente quer se sentir bem, que a gente visualize um lugar maravilhoso, com árvores, com água, com alguma coisa colorida, como flores, pássaros. E a gente imagine esse lugar no mundo espiritual. Que tudo aqui é cópia. Lá está o original. E aí o que acontece? Você se transporta para esse lugar. Porque você começa a criar a sua casa espiritual, o seu ambiente, aquilo que você gosta. E deixa as frivolidades da vida física passarem. Quando você está triste, quando você não quer mais nada com a vida, pense numa estrela, pense na lua, pense em outros planetas, aonde tudo é melhor. E se transporte em pensamento para lá, para que você viva momentos de amor, momentos de felicidade, criados pela tua forma de ser. Nunca pense na tristeza. Quando a tristeza chegar, porque todos nós temos momentos de tristeza, que a gente comece a ver a vida de outra maneira. Fica sentadinha aí, irmã tristeza. Me deixe sonhar com a beleza dos mundos infinitos. Isso vale a pena. Então, vamos lembrar, para nós concluir, as vidas sucessivas, elas respondem às nossas indagações? Nós, como filhos de Deus, temos novas oportunidades para sermos felizes? Ou nós simplesmente achamos que nós só temos essa vida, que viemos aqui para sofrer, que viemos aqui porque nós somos castigados por Deus? Eu acho que não. Nós estamos aqui porque Deus nos ama e nos dá uma oportunidade nova para que a gente desenvolva a nossa potencialidade, que todos temos, e que está adormecida dentro de nós. E eu lembro sempre de um pequeno versinho que eu escutei há muitos anos. Nós somos filhos do universo, irmãos das estrelas e das árvores. Nós merecemos estar aqui. E Deus nos ama e quer o melhor para nós. Então nós percebemos que a reencarnação não é uma questão religiosa. Não é uma questão de religião. Ela é uma lei natural de evolução para o nosso espírito. Então, bendita reencarnação que nos faz recomeçar e nos esforçar todos os dias para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Desejo a todos muita paz.